Inspirar uma nova visão sobre o campo, comunicar-se com todos, do interior à cidade, de forma clara e educativa. Ser, de fato, uma ligação transformadora no agronegócio. Nosso papo de hoje será com a mulher 100% ligada no agro. Seja muito bem-vinda, Geni. Obrigada, Lucas. Um prazer estar aqui com vocês do Gigante 163. Me senti bastante honrada, né, pelo convite e vamos lá fazer essa entrevista acontecer. Nós que agradecemos sua disponibilidade. Eu acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar nesse tempo que a gente tem junto. Então, começar pelo começo, né, Geni? Você poderia explicar aqui para o público do Gigante 163, pessoal que acompanha o Agropapo, o que é o AgroLigadas? Ligadas em que exatamente? Claro, vamos lá. Bom, o Grupo AgroLigadas, o Movimento AgroLigadas, é um grupo de mulheres do agro, de diferentes setores, de diferentes profissões. A gente não faz distinção, né, de ser produtora rural ou não. A gente tem desde produtoras rurais, a jornalistas, a mulheres que estão aí envolvidas em multinacionais e instituições dentro do grupo, porque o que a gente promove é a cultura positiva do agro, através da educação e comunicação. Então, a gente entra dentro da comunidade onde a gente está inserida, né, dentro da nossa cidade, e vai atrás da prefeitura, de sindicato, das escolas, porque o que a gente gosta de fazer é colocar em prática, né, ações que têm aí a educação e a comunicação muito forte. Então, a gente leva o agro para dentro da cidade, esse é o nosso papel. Qual foi a inspiração para criar o AgroLigadas? Então, eu acredito aí que a inspiração, primeiro, né, porque partiu de mim, o movimento AgroLigados foi criado através de mim, eu comecei, idealizei e comecei esse movimento, mas eu acredito que a inspiração veio por conta dos nossos filhos, né? Eu, muito forte, eu comecei a enxergar muitos conteúdos errados dentro do livro, do material didático aí da minha filha, e conversando com uma mulher e outra que estava ali próximo a mim, né, naquele momento, naquele ano onde foi criado o movimento, meu marido era presidente da Associação dos Produtores de Algodão aqui do estado do Mato Grosso, então eu estava muito envolvida ali dentro da associação, estava conhecendo muitas mulheres, muitas pessoas, e percebia que essa era uma dor que não era só minha, né, que era também das outras mulheres, e que a gente precisava, de alguma forma, nos movimentar ali dentro desses lugares que a gente não estava para mostrar que não era daquele jeito. O agro sempre é citado dentro dos materiais didáticos, mas é citado de uma forma desatualizada, e era isso que a gente percebia. A gente queria contar para todo mundo, né, principalmente para eles lá que estavam ensinando os nossos filhos, que também enxergavam que o agro não era daquele formato mais, que está tudo mudado, né, que está tudo diferente, que a gente precisa realmente mostrar para essas crianças, que é o futuro do nosso país, que eles precisam investir e entender, principalmente, como está mudando as coisas, né? Então, eu acredito que isso foi o nosso maior incentivo, a questão das escolas, do material didático, fez com que a gente se unisse e movimentasse esse grupo. Imagina essa situação no Mato Grosso, né? Que a gente está falando de um polo agrícola, de produção agropecuária, número um em produção de várias commodities que a gente exporta e tem orgulho como país, né? Se acho que qualquer mãe ficaria assim, que gostaria de fazer uma coisa nesse sentido, e ainda mais acho que uma pessoa que está assim, né, nesse meio, né, do Mato Grosso, que é uma coisa tão forte, né? A agropecuária. Imagino que deve ter realmente causado um assombro, né? Saber que sua filha, né, a nova geração, estava aprendendo coisa muito atrasada, errada, com má interpretação. E pensando assim que foi criado por mulheres, né? E a equipe até hoje são de muitas mulheres em vários cargos, pelo que a gente vinha conversando. De que forma o AgroLigadas em si ajuda a mulher do agro, quando ela fala com esse público? Olha, eu vou te falar que a gente estava conversando até um pouquinho antes dessa entrevista sobre isso, e realmente, Lucas, a gente sente, eu sinto todos os dias que, né, durante todo o dia eu recebo muitas mensagens dessas mulheres que fazem parte do grupo, de como mudou e transformou a vida das mulheres a partir do momento que ela começou
a se envolver realmente com as agroligadas. Óbvio que a gente hoje tem muitas mulheres, a gente acredita que já passamos aí de quase 1.000 mulheres dentro do grupo todo, né, que fazem parte, mas tem algumas dessas mulheres que são muito mais envolvidas que outras. E quando a mulher ela se envolve e abraça a causa, ela faz de verdade, né? E isso cria muitas conexões. Estava falando antes que eu mesmo não sou, né, não tenho formação no agro, sou fisioterapeuta de formação, e comecei a querer e a pegar gosto assim pelo agro quando eu fui para Cuiabá, né, junto com meu marido lá, assumir a associação, que eu falo que a gente assumiu junto essa associação, né? A família toda assumiu. Então eu tive um olhar transformado ali, sabe? Porque eu estava aqui na fazenda direto, mas para mim era um sacrifício ir à fazenda, participar, porque eu tinha minha profissão, né? Eu não tinha interesse nenhum em entender, em saber mais, eu ia mesmo a lazer para a fazenda. E depois disso tudo, desse movimento, dessas conexões, eu quis estudar sobre o agro, eu quis entender mais sobre o agro. E isso criou muitas pontes, né? Eu conheci pessoas de diversos setores do agro, tanto mulheres quanto homens, empresas, né? Hoje eu chego e eu acho isso muito legal, né? Eu até falo que eu não me sinto influenciadora, mas eu recebo convites para ir nos lugares, eu recebo presentes em casa de empresas, né? Então, olha só a transformação que causou em minha vida, começou em minha vida, né? E eu recebo constantemente alguns depoimentos dessas mulheres que transformaram a vida depois que se envolveram com as agroligadas, estão à frente do movimento, até, inclusive, dentro dos seus negócios, viu? Porque o olhar é transformador dentro de casa mesmo, né? Começa aqui. A gente realmente quer que comece aqui. E começa, né? A gente quer, por exemplo, eu tenho mais assunto, né, com o meu marido, então tenho vontade de entender, de participar, de pilotar uma máquina hoje. Olha como a transformação é sutil, parece sutil, mas na verdade é muito maior do que a gente imagina. Então, eu tenho total certeza que esse movimento causou e causa muita transformação e empoderamento, apesar de não ser esse o nosso objetivo, em muitas mulheres. E quando você fala de mulheres, né, e de influência nas mulheres, não são só do segmento agro, porque assim como você, você estava em outra, você tem uma outra profissão, você estava no rodeada pelo agronegócio, o que não é diferente de uma pessoa que mora em Cuiabá, ou mora em Sorriso, mora em Sinop, e aí parece que talvez para você abriu uma porta de quão interessante era esse segmento. Assim como aconteceu com você, pode acontecer com várias pessoas com quem você hoje fala, seja pelas plataformas digitais, seja numa palestra, esse tipo de coisa. Então, você, na verdade, acaba falando para mulheres de uma forma geral, né? E não só do Mato Grosso, né? Do Brasil todo, à medida que você tá na internet ou vai fazer uma palestra, alguma apresentação fora do estado que eu imagino que aconteça também. Mas agora, você conversa com muitas mulheres que estão ali no agro também diretamente, daqui a pouco engenheiras agrônomas, daqui a pouco técnicas agrícolas, administradoras de multinacionais do agro. E quais são as principais barreiras que você vê para a mulher, que a mulher enfrenta aí nesse mundo agro, então, de uma forma geral? Bom, eu acho, e isso também é uma discussão que sempre acontece no nosso grupo, hoje as mulheres elas estão mais corajosas em, de repente, se tornar uma profissional do agro, né? Eu acho que toda essa situação de aparecer mais na mídia, de mostrar o que a gente faz, né? De falar, de repente, que eu sou esposa, mas que eu exerço um papel também que é legal dentro do negócio, que é importante, indiferente de qual papel seja, traz a mulher para querer também estar nessa posição, né? A gente desperta isso. E talvez a filha, a nora, né? As mulheres que não estão pensando em seguir essa carreira, tenha também esse olhar. Mas eu acho que dentro até da sucessão, a gente ainda enfrenta um grande desafio, que é ter que mostrar que a gente é capaz, né? E eu acredito que esse desafio é ainda dentro de nós, né? A gente tem que enfrentar muito mais dentro da gente do que do lado da pessoa que está do nosso lado. Porque a gente tem aí, eu acho que como mulher,
dentro da gente, assim, que a gente tem que mostrar, provar que a gente é muito capaz, que a gente entende de todos os assuntos. E esse é um impedimento para que a mulher chegue, né, talvez num auge, né, num nível mais alto de profissionalismo, porque a gente coloca muitas barreiras, né? O homem, ele de repente se coloca mais, né, tem mais coragem de se colocar naquele negócio ou naquela profissão mais facilmente que a gente. Acredito também que os filhos é um grande desafio para a gente, porque a gente tem que aí ter um domínio do nosso horário, né, do nosso dia muito maior, porque a gente tem essa culpa, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né, dizem, a gente quer estar junto dos filhos, quer estar na escola, quer estar no negócio, então esse é um desafio também para a gente tem que ter um maior domínio da nossa rotina para a gente estar presente nos lugares que a gente quer. E eu acho também que é uma questão forte que as mulheres hoje falam da estrutura, né, por exemplo, uma operadora de máquina. Esses dias a gente estava discutindo sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Aqui em Campo Verde mesmo, 2 operadoras de máquina já vieram falar comigo que não conseguem emprego. E elas não conseguem emprego não pela capacidade delas, né? Porque elas fizeram o mesmo curso que o homem, elas têm a mesma capacidade, talvez elas até exerçam de uma forma diferente, né, a profissão delas comparada ao homem, com mais cuidado, mais zelo do maquinário, mas a gente não tem estrutura dentro da fazenda para receber essa mulher. Né? A gente vai precisar aí montar uma estrutura diferente para receber essas profissionais dentro do campo. Elas não têm um banheiro que é específico para a mulher, não tem um alojamento. E isso a gente vem discutindo, sabe, Lucas, dentro do movimento, porque só aqui em Campo Verde apareceram duas mulheres já operadoras de máquina. Então, quer dizer que isso está aumentando, né? As mulheres estão buscando essa nova profissão. E nós, aqui do outro lado, precisamos fazer alguma coisa, porque a gente vem lutando sobre isso, falando sobre isso, lutando sobre essa inclusão, mas a gente não está enxergando o outro lado, né? Que é da estrutura física, que a gente também precisa investir, precisa conversar, precisa colocar na cabeça do dono do negócio, que é um investimento bom. Então, eu acho que esses são os principais desafios aí. Tem vários outros, pode ter inúmeros, mas acho que esses aí são os principais que a gente enfrenta hoje. E uma coisa Exato. interessante que você falou na resposta foi em relação a ser mãe, né? E isso, com certeza, é um assunto que muitas mulheres do agro se perguntam, e eu não é coincidência, é a próxima pergunta que eu tinha para você mesmo, falando um pouco da sua trajetória pessoal, né? Qual foi o principal desafio, né, em continuar atuando na área à medida que você se tornou mãe, né? E como que você fez para superar essas dificuldades e até mostrar que é possível para outras mulheres? Eu acho que eu ainda enfrento esses desafios, né? Eu ainda não consegui me inserir totalmente no negócio, não consegui me dedicar quanto eu queria, né? Porque eu ainda tenho as crianças muito pequenas. E como Alexandre, meu marido, ainda fica muito mais fora, né, do que dentro de casa, por questão mesmo do trabalho, não só da lavoura, né? Que hoje a gente está aqui em Campo Verde, a gente voltou para cá, então a gente está pertinho da lavoura. E quando está aqui, eu consigo estar mais perto, consigo com eles acompanhar junto, né, na lavoura, mas eu ainda não consigo me dedicar em tempo integral lá no escritório, não consigo enxergar o meu papel, né? Eu acho que também essa dificuldade da mulher de querer ter um papel definido dentro, isso é um assunto que a gente conversa também sempre dentro do grupo, né? É um desafio nosso também. Eu tenho que ter um papel dentro do negócio, né? Sendo que eu desenvolvo vários papéis. Eu tenho uma importância muito grande sendo também só esposa, mas a gente tem isso, que tem que ter um papel definido dentro do negócio, seja no escritório, seja na fazenda, e eu acho que não, a gente, em alguns momentos, a gente não precisa ter esse papel, né? A gente só precisa ter organizado como que funciona aquilo ali, como funciona aquilo lá, para a gente ter realmente a nossa opinião formada, conseguir também ajudar de certa forma, seja com uma sugestão, seja com uma conexão, né? Hoje eu tenho muitas conexões, então eu posso, de alguma forma, ajudar. De repente, um problema que está acontecendo na fazenda, por exemplo, a indicação dessas mulheres, né? Eu ajudo tanto as mulheres quanto o meu negócio. Então, eu acho que esse olhar da mulher é ainda um grande desafio dentro da gente, sabe? E
Eu não consegui ainda, eu não consigo te dizer, porque eu também tento, de certa forma, me colocar nesse negócio, né? Então, eu ainda tenho ainda as crianças muito pequenas, né? O meu mais novo tem 6 e eu quero estar próxima dele, porque eu entendo que ele também é o futuro do nosso negócio e a gente conversa isso sempre dentro de casa. E eu preciso, né, investir, já que eu ainda tenho a possibilidade e o privilégio de poder escolher, eu quero sim me dedicar uma parte a eles, né? Então eu quero estar perto, além de também estar perto do negócio. Então eu faço esse jogo de cintura ainda, não tenho um papel definido. Te confesso que eu estudo muito, tento estudar gestão, tento conversar muito com o Alexandre sobre as coisas técnicas, para mim também ter um pouco, saber um pouquinho de cada coisa, mas eu ainda não tenho nenhum papel, isso me incomoda, é um grande desafio para mim também, mas a gente vai vencendo aí com o tempo, quem sabe mais daqui uns 2 anos eu me encaixo lá, né, no negócio da família. Com certeza, até porque um termo que você trouxe, né, um tema de sucessão, não é um tema simples e, às vezes, empresas do agro que estão super bem não conseguem fazer bem a sucessão por vários motivos, às vezes por até vontade o perfil desses sucessores, e a coisa realmente acaba em um certo momento da história. E a gente sabe que no agronegócio a gente tem perfil diferente, né, de pequeno, médio produtor, e saber em relação ao tratamento da mulher entre grandes e pequenas propriedades. Você acredita que existe diferença entre uma agricultura empresarial e uma agricultura familiar, quando o tema é tratamento das mulheres? Eu vejo diferença na pessoa que está inserida na agricultura familiar e na pessoa que está inserida na agricultura empresarial, vamos colocar assim, mas dentro da crença e da cultura dela, né? A gente, a todo momento, tenta unir todos os tipos de agro e setores, e a gente sente isso, né? Essa autoexclusão, talvez, das mulheres que estão mais aí ligadas à agricultura familiar e que estão com a mão na terra, né? Porque ainda a gente tem essa visão de que a mulher ligada à agricultura familiar, e muitas estão também, estão sim com a mão na terra, estão participando da planta, da colheita, né? Além também da venda, né? Porque muitas, além de plantar, colher, vêm aqui na feira vender o seu produto. Então, eu vejo assim a diferença física e a auto como que eu posso dizer assim, elas mesmas, a autoexclusão dessas mulheres em talvez não fazer parte, né, do movimento. Posso citar para você o exemplo aqui de Campo Verde, que eu estou mais próxima das mulheres do núcleo, né, que a gente tem, pode não parecer, mas a gente tem muita dificuldade em agregar essas mulheres, em fazer uma reunião com essas mulheres física, em participar de um evento, né? Talvez a gente é convidada para um evento e as pessoas acham que a gente vai reunir 100 mulheres de uma vez, e não é bem assim. A gente tem muita dificuldade em reunir as mulheres, porque as mulheres, além de não querer deixar a sua família, né, tem outras coisas que vêm envolvido aí, as mulheres acham que não fazem parte, né? A agricultura familiar, de repente, acha que não faz parte do agronegócio. Então, tem essa questão de preconceito cultural que vem muito forte dentro do agro e que a gente discute sempre e que a gente quer incluir, mas ainda não achou aonde talvez vira a chave aí para tentar incluir essas mulheres, sabe, junto com a gente. Assim, uma dúvida que eu tenho, que deve ser recorrente para você, essa pergunta em lugares que você vai. Você sente que as coisas têm mudado de fato? Quais foram as principais mudanças que você vê no setor nos últimos anos em relação à desigualdade de gêneros? Eu acho que sim, acho que as mulheres têm muita coisa ainda para evoluir, né? Principalmente a questão salarial, que é uma discussão que elas sempre estão falando ali, dentro do grupo, dentro do movimento, dentro de encontro que a gente faz presencial. A questão salarial é a que mais pesa, né? A igualdade aí do salário é sempre pesada, né? Por ser mulher ou por ser homem, tem sempre essa diferença. Então, eu acho que ainda tem ainda muitas questões de preconceito mesmo enraizado, assim, né? Por ser mulher não vai dar conta. Mas eu acho que a gente já quebrou muito, sabe, Lucas? Eu acho que todo mundo está aceitando, tanto os homens quanto nós mesmas, né? Porque por trás disso
tem um preconceito de mulher com mulher, né, que também é muito discutido dentro do grupo. Por exemplo, se eu, como esposa, vejo, né, uma contratação de uma engenheira agrônoma, uma técnica dentro lá da fazenda, e de repente não estava sabendo disso e me pego lá de surpresa, eu tenho certeza que vai causar um certo constrangimento, ainda mais se a mulher for toda bonitona, dependendo até do jeito que ela se porta, né, se veste, vai rolar esse sentimento. Então, a mulher, ela tem ainda isso muito forte dentro dela, o preconceito para com a mulher. E talvez isso também seja um impedimento da gente conseguir essa igualdade aí um dia, né? Acho que a gente precisa discutir muito mais isso, levantar uma a outra, pegar a mão da outra mais vezes, aplaudir uma ou a outra que está lá em cima. Eu sinto até isso referente a mim, sabe? Por não ser uma pessoa especialista do agro, por estar aqui hoje representando um grupo de mulheres do agro. A todo momento eu sinto esse preconceito, talvez até assim, tô querendo só me aparecer aqui na frente, mas não, eu já senti que eu preciso me colocar, que esse é o meu papel, esse é o meu lugar, então eu vou estar aqui, né? Independente de quem for que estiver falando ou não. Então, eu acho que a gente ainda precisa discutir muito sobre isso, as mulheres, né? E segurar mais na mão da outra aí para a gente conseguir isso mais rápido e talvez a gente nem vai sentir, vai ser assim, de uma hora para outra a gente vai estar de igual para igual. Uma pergunta sobre assim essa ajuda da mulher no mundo agro. O que você poderia ajudar o mundo agro a acolher mais as mulheres? O que você acha que poderia ser feito para isso acontecer mais, para as mulheres de fato estarem em número, em tomada de decisão, em posições, né? O que poderia ajudar o setor como um todo ter essas mulheres na liderança, com mesma voz, mesmo peso? O que você acha pensando no setor? Acho que a gente tem que falar mais e levantar mais a outra. E informar em todos os lugares que a gente está sobre o nosso trabalho. Né? A gente fala isso, grava um vídeo aí para a gente falando do seu trabalho, falando o que você faz. E quando a outra vê isso, ela fala, olha que legal, né? De repente, eu vou fazer essa conexão com uma empresa, um negócio, que é o que eu te falei das operadoras, né? A todo tempo, sem querer, eu estou fazendo isso. Então, eu indico mulheres para o meu negócio e indico mulheres para outros negócios. E, ao mesmo tempo que eu estou aqui também conversando com você, e eu estou dentro do grupo do Movimento Agroligadas, escrevendo um projeto para estar em escola, para entrar na escola, né, na comunidade, eu preciso de apoio para esse projeto, eu preciso de parceiro, né? Principalmente financeiro. Então, eu vou ali na revenda X, na revenda Y, eu vou como Geni e chamo as outras meninas e, nesse momento, eu crio uma conexão com essa empresa, que não conhecia as agroligadas, que não conhecia as mulheres do agro, que, de repente, não sabia que eu tenho um papel como esposa dentro do meu negócio e tenho uma certa relevância referente ao negócio, e eu crio uma conexão, onde essa empresa, essa instituição, começa a ter um olhar diferente, né, para as mulheres. E eu acho que isso acontece a todo tempo, Lucas, independente se é o movimento Agroligadas ou outro movimento de mulheres. Mas eu te digo com toda a afirmação que o movimento Agroligadas criou isso e cria essas pontes, essas conexões a todo instante, né? A gente hoje está passando por um processo diferente. Esse ano de 2022, a gente começou um planejamento no formato diferente, né? Porque a gente está muito grande hoje, a gente tem núcleos, mulheres que representam a gente dentro das suas comunidades, então a gente está precisando diferenciar um pouco o que é aqui da Nacional, né, que a gente chama assim, dos nossos núcleos. E aí a gente desenvolveu 4 projetos grandes para acontecer esse ano de 2022. E dentro desses 4 projetos, a gente precisa de parceiros, né, para ele acontecer. Então, a gente pegou e foi atrás, montamos um projeto com esses 4 projetos, onde a gente tem aí o valor para isso acontecer, o ano, né? E fomos atrás das empresas, das multinacionais. Estamos aí há 2 meses fazendo reuniões com empresas,
empresas que são do agro, que não são do agro, porque esse ano a gente mudou o foco, a gente quer trazer empresas que não são do agro para ter conexão com a gente, porque, né, o nosso propósito é conectar o campo e a cidade. E eu tenho feito muitas conexões com empresas que não sabiam o que era as agroligadas, que não tinham ideia do papel da mulher dentro do agronegócio. E olha o tanto de informação que eu estou levando longe, né? O tanto de possibilidades que eu, como agroligada, estou criando para essas mulheres que estão iniciando na sua carreira agro, que estão também dentro dos seus negócios e estão com dificuldade de se enxergar aí. Então, eu acho que a todo instante a gente vem criando muitas oportunidades, informando quando a gente faz parte de uma comunidade, de um grupo, de um movimento, que só faz fortalecer, né? Eu acho não, tenho certeza, né? A gente fala isso muito, que as mulheres têm total capacidade para estar à frente aí de instituição, como diretora, presidente e tal. Mas tem aqueles desafios que a gente comentou, né? Que as mulheres têm, e eu acho que é isso que pega, os desafios aí das mulheres não se colocarem à frente de um cargo por ter esses desafios. Mas quando, de repente, eu vejo uma mulher que conversou comigo, está lá em cima, está lá representando o agronegócio, eu fico tão feliz. Eu quero contar para todo mundo, quero colocar na minha rede social lá que a fulana de tal, né, está lá no agro representando, que isso cresce, essa rede cresce e uma vai levando a outra, né? Como até aconteceu essa semana aí das mulheres lá do futebol, né? Não lembro agora o nome, mas as duas lá que viralizaram. Eu compartilhei também as duas mulheres lá à frente dos times. É aquilo, é isso. Acho que a gente vai levando a informação, né? E quando a gente vê a outra ali, a gente sente coragem, eu acho. Sim, sim. E nesse sentido, quais áreas você acredita que uma participação mais ativa das mulheres ajudaria o setor a avançar? Eu acho que todas as áreas têm uma importância, mas eu acredito que nós, mulheres, precisamos aí encontrar uma forma de entrar na política. Não de uma certa forma partidária, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a participar mais, fazer mais movimento, colocar mais mulheres lá dentro dessas instituições políticas, porque eu acho que a mulher tem muito a agregar junto com os homens, claro, não estou falando que a mulher é melhor que o homem, estou dizendo que a gente tem muito a agregar, né, por ter um perfil muito diferente do homem. A gente vê claramente aí o papel da ministra, né, como foi importante, como foi diferente dos outros anos. Então, eu acho que a gente precisa bater mais firme na liderança dessas mulheres e colocá-las à frente aí das políticas públicas. Sim, e com certeza, seja na política pública ou dentro de uma fazenda ou dentro de uma empresa multinacional do agro, o assunto sustentabilidade vai ser destaque sempre. Nesse sentido, você percebe que as mulheres estão mais engajadas que os homens do agro quando o assunto é sustentabilidade? Eu acho que a gente acaba na verdade, eu acho que o nosso olhar é um pouco mais amplo do que os homens, né? Então, eu acho que o homem ele tem uma visão assim de resolver aquele problema, né? No negócio, lá na fazenda, por exemplo. E a gente, mulher, a gente tem uma visão mais geral. Então, por exemplo, um lixo, que é básico, o problema do lixo doméstico, dentro da fazenda, estou falando. Eu preciso achar um local, né, que eu não quero mais queimar o lixo, eu quero fazer a separação, enfim. Mas, também, paralelo a isso, eu quero ajudar a mulher que está ali, sabe, que está aí como esposa, morando na fazenda e não tem salário, não está trabalhando, está ali só, né, recebendo ali a moradia, né, porque o marido trabalha. Então eu enxergo isso, sabe, Lucas? Quando vou fazer um projeto do lixo lá na fazenda, eu enxergo que eu preciso ajudar essa mulher, de repente, a ter um retorno financeiro com esse trabalho de separação, de repente, fazer um doce com o que está sobrando de banana lá na fazenda e vender para ter o recurso dela. Então, eu acho que a gente tem uma visão mais ampla. Essa é a diferença. E a gente também não desiste, né? Porque se falar para a gente que vai ser difícil, aí que a gente vai atrás. Falar que tem que ir atrás de lei, de norma, de não sei o que lá, aí que a mulher vai atrás, porque vai falar, acho que eu não vou conseguir, então eu vou conseguir sim. A gente quer provar para a gente mesmo que consegue. Então,
Eu acho que essa tá a diferença do homem e da mulher aí na sustentabilidade, sabe? A gente tenta, eu acho que o olhar da gente é muito mais amplo do que do homem. E o AgroLigadas, ele também tem um compromisso, né? Até parte, eu acho que do propósito de vocês, que é ligar o campo à cidade, né? Então, trazendo informações que às vezes uma pessoa na cidade não sabe ou chegou ali de um jeito errado, né? Ou trazendo desinformação, né? E nesse sentido, quais você acha que são as maiores desinformações que uma pessoa da cidade tem em relação ao agronegócio? Disparado sobre os defensivos, né, a tecnologia, a biotecnologia, a transgenia e tal. Eu acho que disparados são esses dois assuntos que a gente volta e meia, eu pego uma amiga minha que me conhece aí, está do meu lado e fala errado, né? Fala coisas que médicas, nutricionistas, que falam coisas que não tem sentido. Então, acho que esses dois assuntos disparado sempre. Tem também a questão da carne, que está muito forte, que vem sendo... Eu acho que sempre foi falada, mas agora está muito mais forte, depende muito das fases, né? E o desmatamento, né? Que tem sempre alguma coisa falando que está envolvendo o nome do agro, com queimada, desmatamento, que eu acho que também disparado... Esses 4 temas, eu acho que sempre a gente tem alguma coisa relacionada aí a fake news. E olhando assim para o futuro, então, Geni, como você vê a participação da mulher no agro daqui para frente, vendo nessa contribuição no futuro? Olha, só vejo aumentar essa participação aí. Tenho plena certeza e consciência que a mulher, cada vez mais, ela está se colocando à frente dos negócios, né? Colocando aí também à disposição das instituições, né? Da política. Eu vejo muito a participação cada vez maior das mulheres nesse sentido, né? A gente está vivendo isso, né? A gente tem aí uns 2 anos que a voz da mulher está na moda, né? Vocês estão gostando de ouvir a voz da mulherada e do agro, né, Lucas? Fala a verdade. Com certeza, com certeza. Eu acho que cada vez mais vai aumentar essa participação, eu vejo um crescimento muito grande e rápido. Acho que a gente vai conseguir aí sim ter a igualdade de gênero, mas eu acho que vai ser bem sutil, a gente não vai ter... De repente, algumas pessoas acham que, né, vai ter a passagem, assim, né? Vai ser a mulher que vai dominar o mundo. Eu não vejo assim, eu acho que não, vai ser muito sutil, a gente vai estar do lado ali do homem, e vai ser muito normal. E eu queria que fosse assim, sabe? Que fosse normal, que um dia a gente nem precisasse conversar sobre isso. Eu acho que deveria ser assim. A minha filha, eu gostaria que vivesse nesse mundo, né? Não sei se vai ter a possibilidade, mas eu gostaria. Então, eu enxergo um crescimento cada vez maior da mulher e da participação da mulher. Então, para aqueles que acompanham aqui o Agropapo, quem você citaria, além de vocês, obviamente, como mulheres a serem seguidas no agro brasileiro, Geni? Não posso deixar de falar das minhas agroligadas, óbvio, né? Tem mulheres aí que produzem muitos conteúdos e tem mulheres em off, viu, Lucas? Que são, assim, mulheres incríveis, que são muito inteligentes e fazem um trabalho em off por não querer aparecer em rede, por não ter domínio, que são mulheres que eu acho que, né, eu brigo o tempo todo para estar ali, mas ainda não foi. Mas uma hora vai. Mas eu acho que um exemplo a ser seguido aí é a ministra, não posso deixar de citar ela, porque eu acho ela realmente uma pessoa incrível, muito inteligente, que fez muito pelo agro e que também conseguiu transmitir isso através das redes, né? Eu vejo aí agroinfluenciadoras, eu vou citar umas aqui da nossa região, eu vejo a Stephanie, da Damas da Terra, muito ativamente dentro desse movimento aí digital, né? Tem as meninas lá de Mineiros, a Adriana Steinmetz, que também é minha amiga pessoal. Tem a Mônica, né, que está ligada aí ao marketing, que também está sempre falando. A Saile, dos Jovens do Agro. Nossa, tem infinitas mulheres aí. Eu não quero citar mais, não. Você vai me deixar encurralado. E agora, para finalizar o nosso bate-papo de hoje, onde que a gente encontra o AgroLigadas e como é possível fazer parte dessa comunidade aí de uma forma prática, assim? Bom, você encontra a gente aí nas redes sociais, no Instagram, no Face, a gente está até já no TikTok, viu? A gente está lá meio timidamente, mas a gente está. Então, digitando @agroligadas, você encontra as nossas redes, faz conexão, manda mensagem, facilmente a gente responde. Tem o nosso site, né, onde a mulher entra
tem um cadastro, ela recebe uma carteirinha de membro, recebe um link para fazer parte de um grupo de WhatsApp. Hoje a gente tem 3 grupos de WhatsApp lotados, Lucas, de mulheres de todo o Brasil aí, que é o dia inteiro falando, o dia inteiro movimentando. Você imagina como que é, né? Muitas mulheres juntas, tem assunto para dedéu. E aí é só digitar o arroba, encontrar a gente aí. No nosso site tem o telefone, se eu não me engano, e o e-mail de cada uma das nossas diretoras, né? Inclusive dos núcleos. E aí tem os nossos núcleos, onde tem as coordenadoras principais, onde você também pode se conectar, né? Se você fazer parte daquela cidade, você se conecta de uma forma mais próxima, né? Estando junto com elas ali, promovendo uma série de ações. Então tem aí essas redes, esses canais para vocês procurarem a gente aí. Ótimo, ótimo. Falamos sobre os desafios, falamos sobre futuro, falamos sobre as redes sociais, falamos um pouco até de assuntos da sua trajetória pessoal, que de certa forma se torna exemplo, né, para quem você está falando, para o setor. Queria deixar agora a palavra com você, se tiver algum outro assunto que você queira falar nesse espaço, algum comentário geral. Bom, eu vou deixar um recado para as mulheres, então, né, Lucas? Não posso deixar de falar para elas, né, já que eu represento aí as mulheres do agro. Eu quero que as mulheres cada vez mais se sintam parte, tanto do setor do agro e em vários setores que elas estão inseridas, que elas se sintam, se colocam aí à frente e façam acontecer nas suas comunidades, né? E se você se sentir à vontade, sentir que o nosso propósito tem conexão com o seu, vem fazer parte, porque só tem a acrescentar tanto para a gente quanto para vocês. Então, acredite, isso aqui transforma realmente de dentro para fora, né? E de fora para dentro. Venha fazer parte, que nós estamos aí de braços abertos.